Está escrito assim: pela fé, Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Amém? Vamos se assentar, por favor. Nós estamos hoje no culto de missões e o tema é sobre Abraão e Sara, e eu fiquei pensando o que eu devo falar sobre Abraão e Sara concernente a missões. Então, estudando, eu descobri que Abraão, ele é o primeiro missionário da Bíblia Sagrada. Deus deu uma missão para Abraão, uma missão não muito fácil, uma missão difícil. Então, dentro da vida de Abraão e das suas atitudes, para que Deus, através dele, cumprisse com a missão que Deus queria por meio dele, é que Deus me deu uma mensagem e uma palavra nessa noite. Tudo começa quando Deus vai chamar Abraão para uma grande missão. Quando Deus, no capítulo 12, chama Abraão, ele tem 75 anos de idade. Aí alguém pode perguntar, mas não já está idoso para poder fazer missão? Não. Então a primeira mensagem que Deus colocou no meu coração, estudando a vida de Abraão e de Sara, é que não tem idade para fazer missões. Porque quando Deus chama Abraão, vou repetir, ele tinha 75 anos de idade. Alguém pode perguntar, mas está idoso. A sua idade já é avançada. Só que para Deus, quando Deus escolhe alguém para fazer missão, Deus não escolhe segundo a idade. Para Deus, criança, jovens, adulto ou de uma idade avançada, para Deus não importa. Você quer ver? Dentro da Bíblia Sagrada, existem vários personagens da Bíblia que Deus chama de várias idades. Abraão tinha 75 anos de idade. Quando Jeremias é chamado por Deus para profetizar em prol e contra a nação de Israel, Jeremias ele tinha mais ou menos de 19 a 24 anos de idade. Quando Deus vai chamar Samuel para ser sacerdote, profeta e juiz de Israel, ele era ainda um adolescente, servia a Eli dentro do tabernáculo. Quando Deus vai chamar Davi para exercer uma grande missão, que é ser rei de Israel, todo mundo sabe que Davi tinha 17 anos de idade. Quando Deus vai falar em sonho com José, José tinha 17 anos de idade. Você não sabia, mas os discípulos que Jesus comissionou para dar sequência ao ministério de Jesus na terra, o mais velho deles era Pedro. E sabe quantos anos ele tinha mais ou menos? 20 anos de idade. Todos os demais tinham 15, 16, 17. O mais velho tinha 20 anos de idade. Então, para Deus, não importa a idade. Para Deus, não importa se é criança, não importa se é adolescente, não importa se é adulto, não importa se é de idade avançada. Quando Deus chama para fazer missão, Deus não olha a idade da pessoa. Quem sabe tem pessoas aqui que pensam que ainda é uma criança, que Deus não chamou, Deus já chamou. Quem sabe tem pessoas aqui que pensam, não, eu já estou com a idade avançada, não estou mais qualificado para fazer missões. Você se enganou. Se Deus chamou Abraão com 75 anos de idade, quanto mais nós com 40, com 30, com 17, com 10 anos, com 80 anos, Deus não escolhe alguém pela idade. Deus escolhe porque Deus escolhe, pronto e acabou. Independente da idade. Mas para Deus cumprir com a missão
que Deus tinha para fazer através de Abraão, Abraão tinha que obedecer ao chamado de Deus. Deus vai dizer para Abraão: sai da tua terra, da sua parentela e da casa de teu pai. O capítulo 11, versículo 8, que nós acabamos de ler, diz que pela fé, Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu, sem saber para onde ia. Então, a primeira condição para fazer missão tem que obedecer o chamado de Deus. Assim como Abraão obedeceu o chamado de Deus e saiu para uma terra que havia de receber por herança, e obedeceu, saiu sem saber para onde ia, se ia para o sul, se ia para o leste, se ia oeste, não tinha direção nenhuma. Eu só sei que ele pegou as suas trouxas, sua esposa, até o sobrinho Ló, que não estava escrito, foi junto com ele, e ele saiu para um lugar que não sabia para onde ia. Ele obedeceu o chamado de Deus. Primeira condição, tem que obedecer o chamado. Se Deus te chamou, obedeça ao chamado de Deus. Se Deus te escolheu e te deu uma ordem, obedeça a ordem de Deus. Deus não para por aí. O apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 26, versículo 19, ele está perante o rei Agripa, e ele vai defender o seu apostolado, e ele vai contar para o rei Agripa como Jesus o chamou para a sua missão. E ele vai contar que estava indo a uma cidade chamada Damasco, a fim de prender os cristãos e maltratá-lo. Quando ele, ao meio-dia, raiou uma luz que é mais forte do que a luz do sol, ele contando para o rei Agripa. E diz que ele caiu por terra junto com seus amigos e ouviu uma voz em hebraico que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele perguntou: mas quem é, Senhor? E o Senhor disse: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Aí no capítulo 26, versículo 19, ele vai concluir para o rei Agripa dizendo: ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Oh glória, louvado seja Deus. Na visão que ele teve, que ele viu Jesus e que Jesus o chamou para a grande obra, ele diz para o rei Agripa que não desobedeceu o chamado, a visão celestial. Não só o apóstolo Paulo, mas no capítulo 4, verso 18 de Mateus, a Bíblia diz que quando Jesus começa o seu ministério e começa a montar o colégio apostolado para dar sequência ao ministério de Jesus, no capítulo 4, verso 18, ele está caminhando no mar da Galileia. Olha, 4 irmãos, Pedro, André, Tiago e João, ele diz: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Na mesma hora lançaram as redes e obedeceram o chamado. Mateus capítulo 9, versículo 9, Mateus está na coletoria, coletando impostos. A Bíblia diz que Jesus passou, olhou para Mateus e diz: vem e segue-me. Na mesma hora ele se levantou e seguiu. Noé também obedeceu a uma missão que Deus tinha dado para ele. No capítulo 6 de Gênesis, a humanidade estava corrompida. O coração do homem só pensava coisas más. Deus disse: me arrependo de ter criado o homem. Só que nesse meio existia um homem que era justo e andava com Deus e era íntegro. O nome dele é Noé. Deus resolve fazer uma aliança com Noé. Deus vai falar com Noé dizendo: Noé, eu resolvi dar cabo de todo ser vivente na face dessa terra, mas contigo eu vou fazer uma aliança. Faz uma missão para mim, Noé, o quê? Faz uma arca, entra dentro dela, tu e toda a sua família, porque contigo eu quero fazer uma aliança. A missão de Noé, nesse momento, não era, aleluia, salvar toda a humanidade, até que ele pregou. Mas o povo não escutou a voz de Noé. Então Noé fez a arca e diz a Bíblia que salvou toda a sua família. Louvado seja Deus. A missão de Noé, ele não salvou a humanidade toda, mas salvou pelo menos toda
a sua casa. É melhor eu fazer missão e salvar a minha casa do que fazer missão e salvar toda a humanidade e a minha casa se perder. Porque tem missionário que está assim. Tem gente que quer pregar para o mundo todo, tem gente que quer pregar em todas as igrejas, tem gente que quer evangelizar em todas as praças, mas primeiramente a missão é dentro da nossa casa, salvar aqueles que estão no seio familiar. Gideão obedeceu também ao chamado de Deus. Em Juízes capítulo 6, versículo 11 em diante, Deus escolhe Gideão para que Gideão fosse o libertador e jogasse por terra toda a opressão dos medianitas. Ele recusou por um tempo, mas quando ele pediu a confirmação que Deus confirmou, então Gideão obedeceu ao chamado e libertou a Israel da opressão dos medianitas. Louvado seja Deus. Olha só que interessante. Quem obedece ao chamado de Deus para fazer missão vai ser bem sucedido. O apóstolo Paulo não desobedeceu à visão celestial e se tornou o homem que mais implantou igreja na face da terra. No capítulo 4, verso 18, Pedro, Tiago, André e João obedeceu e Pedro se tornou um ganhador de alma. Na primeira pregação ganhou 3.000. Na segunda pregação ganhou 5.000 almas para Jesus. Mateus, no capítulo 9, verso 9, obedeceu o chamado para fazer a missão e foi um dos homens que escreveu um dos evangelhos dentro da Bíblia Sagrada, conhecido como Evangelho que segundo escreve Mateus. Noé recebeu a missão, obedeceu. Toda a sua casa foi salva e toda a humanidade pereceu na face da terra. Gideão obedeceu e libertou Israel de toda a opressão dos medianitas. Se você obedecer ao chamado de Deus nessa noite, Deus ele vai fazer coisas grandes através da tua vida e através da minha. Meditando ainda na vida de Abraão e no capítulo 12, quando Deus chama ele para essa missão, ele tinha que desapegar, ele tinha que renunciar. Deus disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Deus está dizendo para ele: desapega. Deus está dizendo para ele: renuncia, porque para fazer missão tem que renunciar. Não tem como fazer missão apegado nas coisas da terra. Não tem como fazer missão apegado em casa. Não tem como fazer missão apegado em igreja. Não tem como fazer missão apegada na vizinhança onde você mora. Quem está pronto para fazer missão tem que estar pronto para sair por este mundo. Por isso Deus está dizendo para Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai. Deus está dizendo: sai, porque o que eu tenho contigo é muito maior do que tudo isso. Então larga, renuncia. E a Bíblia diz que ele renunciou. Agora, renunciar não é abandonar. E tem gente que renunciou para fazer a missão. Quem renunciou para fazer a missão foi Pedro, Tiago e João. Renuncia a todo o seu trabalho. Lançaram as redes, abandonaram a pesca, abandonaram o barco e seguiram Jesus para fazer missão. Louvado seja Deus. Em 1 Reis, capítulo 19, verso 19, quando Elias já está no final do seu ministério, Deus manda Elias ungir a Eliseu. Eliseu estava no campo, estava arando a terra com 12 juntas de bois. Quando Elias dá uma volta sobre Eliseu, lança a sua capa sobre as costas de Eliseu, ele já entendeu o recado, que era para seguir Elias. E ele vai pedir uma coisa para Elias, dizendo: deixa eu ir na minha casa, beijar minha mãe, beijar meu pai. Elias disse: vai, mas volta. A Bíblia diz que Eliseu foi, beijou seu pai, beijou sua mãe e voltou. As 12 juntas de bois, diz a Bíblia, que Eliseu matou, e com o arado Eliseu cozinhou a carne, deu de comer para o povo, comeu e depois seguiu Elias. Aonde está a renúncia aqui? A renúncia está em se despedir do pai e se despedir da mãe. A renúncia está em matar 12 juntas de bois para comer, ou seja, ele renunciou
e seguiu a Elias para ser profeta no seu lugar. É renúncia. Agora, beijar pai, beijar mãe não é abandonar. É somente renunciar, mas não abandonar. Dá uma ligadinha, faz uma visita, mas isso não quer dizer que você não renunciou. Renunciar significa desapegar para que a missão que Deus tem através da nossa vida não seja impedimento. O próprio Jesus, no capítulo 16, e no versículo 24 de Mateus, Jesus vai dizer para toda a multidão que está seguindo ele e para os seguidores dele, seus discípulos também, dizendo: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não tem como. Tem que haver renúncia. Não dá para se apegar em casa. Não dá para se apegar em família. Não dá para se apegar em igreja. Não dá para se apegar em bairro. Não dá para se apegar em nada dessa terra. Quem quer fazer missão, fica pronto para renunciar. Quem quer fazer missão, tem que renunciar. A igreja que eu congrego envia missionários para vários países dessa terra. E existe uma escola lá em São Paulo, no interior de São Paulo. E toda pessoa que é chamada por Deus para fazer missão, ou que está disposta para fazer missão, ele conversa com o seu pastor local, o pastor local conversa com os missionários lá de São Paulo. Essa pessoa tem que abandonar, renunciar trabalho, renunciar sua casa, renunciar sua igreja, renunciar o seu bairro, vai lá para o interior de São Paulo, fica 6 meses estudando, 6 meses sendo preparado, 6 meses sendo lapidado, para que quando eles forem enviados para o país que Deus vai mostrar durante esses 6 meses, eles então deixam para trás a sua pátria, que é o Brasil, deixa para trás a sua família, deixa para trás a sua igreja, deixa para trás a sua casa, deixa para trás o seu carro, deixa para trás tudo que eles têm para ser enviado para outro país para fazer missão. Sabe para quê? 6 meses? Para quando chegar lá, ele chegar já ciente do que vai acontecer. Ciente dos riscos. Ciente que vai viver na dependência de Deus. Quer que eu fale? Deus supre todas as nossas necessidades. Vou acabar agora que já deu horário. Abraão vai deixar sua terra, sua parentela e a casa de seu pai, renunciando. Agora olha para mim. Abraão está saindo da sua casa com as suas malas, com alguns gado. Como ele vai comer? Aonde ele vai beber? Aonde ele vai dormir? Só que Abraão, ele confiou tanto no chamado, que ele saiu sem perguntar para Deus: Deus, o que eu vou comer no caminho? Deus, o que eu vou beber no caminho? Deus, o que eu vou vestir no caminho? A Bíblia diz que ele obedeceu e foi sem saber para onde ia. Sabe o que eu aprendo aqui? Confiança na providência de Deus enquanto eu estou fazendo missão. Davi sabia disso, no Salmo 30, verso 25, ele vai escrever: fui moço e agora estou velho. Contudo, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar um pão. 1 Reis, capítulo 17, Elias confiava na providência de Deus, que quando ele profetiza para Acabe, não vai chover, segundo Tiago, não chove 3 anos e 6 meses. A fome bateu na terra. Deus vai falar com Elias dizendo: sai daqui, vai para a torrente de Querite, porque eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Glória a Deus, confiava na providência de Deus. Se ele não confia, ele não corria e ia para a torrente de Querite, mas ele confia na providência de Deus, então ele corre e vai se esconder na torrente de Querite. E ele está lá esperando a providência de Deus. Está todo mundo passando fome, os animais passando fome, a terra você planta e não dá o fruto
que você plantou. Está lá Elias esperando. Quando de repente vê os corvos voando, trazendo pão e trazendo carne. Trazia pão e carne de manhã, trazia pão e carne de noite. Glória a Deus. Quem faz missão tem que aprender a confiar na providência de Deus. Ainda que Deus tenha que usar os corvos para trazer o alimento, ainda que Deus tenha que usar os corvos para trazer a roupa, para trazer o sapato, Deus vai trazer. No capítulo 10 de Lucas, no capítulo 10 de Mateus, no capítulo 9 de Lucas, quando Jesus comissiona os discípulos para enviar, Jesus vai dar uma orientação dizendo: não levem alforge, não levem alparca. Espera aí, todos esses negócios que Jesus pediu para levar era para guardar alimento. Mas Jesus disse: não levem nada, vão e façam missão. No capítulo 22, verso 35, Jesus vai fazer uma pergunta para os discípulos. Quando eu enviei vocês sem alforge, quando eu enviei vocês sem bolsa, quando eu enviei vocês sem sandálias, Jesus vai perguntar: faltou alguma coisa? Pedro vai responder: não faltou nada. Não faltou nada. A palavra de Deus é essa: atenda ao chamado de Deus, obedeça ao chamado de Deus. Deus não vai deixar faltar nada na tua casa. Deus não vai deixar faltar gasolina para você fazer missão. Deus não vai deixar faltar dinheiro para comprar os instrumentos que precisa para fazer missão. Faça a missão, que o resto Deus cuida da tua casa, da tua família, da tua saúde, do teu casamento, do teu ministério. Somente obedeça ao chamado, que Deus ele vai suprindo as suas necessidades e as minhas necessidades para a glória de Deus. Obedeça, renuncie e confie na providência de Deus. O mais importante, obedeça ao chamado. Obedeça ao chamado. Faça o que Deus está te pedindo para fazer. O tempo é curto. Você tem 20 anos hoje. Rapidinho assim você tem 40. Rapidinho assim você tem 60 e não fez nada. Então faça enquanto você está com saúde. Faça enquanto você tem vigor. Se é para cantar, cante. Se é para bater na bateria, mas bata de verdade. Se quebrar, o pastor compra outra. Mas bata. Se é para tocar, toque para sair fogo da guitarra e do violão, mas toque. Se é para gritar aí na praça, grite. Use toda a sua força, toda a sua voz e fale que Jesus cura, liberta e salve. Se é para cantar, ensaie na sua casa. Diga: eu vou cantar. Se é no lar, eu vou cantar. Se é na igreja, eu vou cantar. Se é na praça, eu vou cantar. Mas eu vou cantar e vou cumprir com o chamado que Deus me chamou para fazer nessa terra. Porque Jesus está voltando e nós estamos ficando velhos e temos que trabalhar para o Senhor enquanto temos vida. Amém? Sem desculpa. Vamos fazer o que Deus está chamando.